Queridos irmãos e irmãs, todos nós sabemos e experimentamos quase que todos os dias que a nossa memória, ela tem a capacidade de guardar aquilo que é importante para nós, o que nos é precioso. A memória é essa faculdade tão fantástica que Deus nos concedeu, que nos possibilita selecionar aquilo que é importante daquilo que é irrisório. Separar aquilo que faz a diferença na nossa vida para reter no coração e na mente daquilo que não faz a diferença, daquilo que não julgamos importante ou necessário. Ao mesmo tempo, nós retemos na memória e na nossa lembrança aquilo que nós mais amamos. Quando se ama muito, se lembra muito. E também quando se ama pouco, se lembra pouco. De certa forma, a intensidade com que lembramos das pessoas revelam também o quanto elas são importantes para nós. Pessoas muito esquecidas, às vezes, são aquelas que não fazem a diferença na nossa vida. Pessoas muito lembradas, pessoas que o tempo todo trazemos no coração e na mente, são pessoas que, de fato, têm um espaço grande dentro do nosso coração. É por isso que o desprezo é uma coisa muito dolorosa. Quando nós desprezamos alguém, quando nós não consideramos alguém, nós estamos dando sinais disso, de um amor pequeno, de que aquela pessoa não tem importância na nossa vida e na nossa história. Estou dizendo da memória, porque a leitura que nós ouvimos no dia de hoje está dizendo que foi assim que Deus nos amou. Deus nos amou com uma memória infinita e sem distrações. O amor de Deus, o amor do Pai das misericórdias, é um amor que jamais se esquece. E é tão bonita a comparação que o profeta faz hoje deste amor, a ponto de dizer que mesmo que uma mãe se esqueça de um filho, o Pai do céu jamais se esquecerá. A memória de Deus a nosso respeito é uma memória perfeita, porque Deus tem por nós um amor eterno. E assim como é eterno o seu amor, também é permanente a sua memória, mesmo quando nós nos esquecemos dele. Mesmo quando não pensamos nele, Deus não para de pensar em nós por causa justamente deste amor perfeito que ele tem por cada um de nós. O Evangelho traz esta relação de Jesus com o Pai para dizer isso. A vida de Jesus, a sua entrega, o seu sacrifício, fazia parte desse grande projeto de Deus que seria devolver ao nosso coração a sua atenção, que foi roubada pelo pecado. Todos nós fazemos parte de um diálogo amoroso que existe entre o Pai e o Filho. Ambos pensam em nós, falam de nós, não se esquecem de nós o tempo todo, numa atenção e num amor infinitos. Porque esta memória imutável de Deus a nosso respeito, e é tão belo porque quando Deus pensa em alguém, não deixa de pensar no outro, porque a memória de Deus também não se divide e não se reparte. São João da Cruz diz que Deus nos ama tão intensamente que é como se nós fôssemos únicos neste mundo. Como se Deus não tivesse mais ninguém para amar. Assim é o amor e a atenção de Deus sobre nós. O pecado começa quando nós nos esquecemos disso. Do quanto fomos alvos desta atenção de Deus. E aí,
nós também, infelizmente, já experimentamos o quanto o orgulho e a vaidade nos fez carentes dos olhares humanos. Por isso são coisas muito cansativas. Quem está o tempo todo lutando para ter a atenção dos outros, para mudar a sua forma de vestir, de falar, de ser, e às vezes para perde até a sua identidade para ter a atenção dos homens, o carinho, o afeto, a presença, os olhares. Essas pessoas esqueceram de como são olhadas por Deus. O pecado da vaidade e do orgulho começa quando nós nos esquecemos disso e nos jogamos, movidos pela carência, no desejo de sermos sempre vistos somente pelas pessoas. E infelizmente, às vezes, com essa atitude, experimentamos a frustração. Aquela expectativa tão grande que se torna algo tão doloroso quando chega uma palavra chamada decepção. Quem espera muito dos homens, quem espera muito do olhar dos homens e da atenção dos homens, vai terminar amargando a tristeza e a frustração. A liturgia de hoje é um convite a olharmos para esta memória de Deus, que não se esquece de nós, para resolvermos todas as nossas carências humanas. A carência revela isso, a necessidade de algo maior do que nós. Mas justamente por ser algo maior, nada e ninguém nesse mundo será capaz de preencher. E nós nos atiramos nas criaturas, nas coisas, buscando aquilo que só Deus pode nos dar. Preste atenção. Talvez seja por isso que as pessoas fofoqueiras também são tão carentes. Por trás de toda fofoca se esconde uma carência. Porque a pessoa fofoqueira, ela tem a posse de uma informação que ninguém tem. Ela retém um conhecimento que ninguém tem. E quando ela faz um mistério para contar aquilo, ou reúne os amigos, as vizinhas, os colegas, para revelar aquele segredo, de certa forma ela está gritando por aquela atenção e por aquele amor que só Deus poderia lhe dar. Vejam como a vaidade e o esquecimento do amor de Deus nos joga para pecados cada vez mais graves e cada vez mais sérios. Agora, quem se descobre amado por Deus assim, numa atenção infinita, jamais perderá tempo com estas coisas pequenas e com estas besteiras. A pessoa que entendeu que é amada por Deus e que tem esse olhar do Pai das Misericórdias, jamais buscará nos homens saciar esta carência. Nós precisamos hoje avaliar a nossa caminhada quaresmal, nesta quaresma que já caminha para o seu final, nos lembrando do que nós ouvimos na quarta-feira de cinzas. Quando Jesus diz das pessoas que fazem jejum, que rezam ou que fazem caridade só para serem vistos pelos outros. E Jesus já disse, estas pessoas já receberam a sua recompensa. Mas aqueles que fazem tudo isso, pensando neste olhar e nesta atenção de Deus, serão de verdade recompensados. As expectativas humanas são sempre muito cansativas. É por isso também que os humildes são pessoas bem descansadas. O orgulho nos cansa demais, porque nos faz o tempo todo buscar a atenção dos homens. Mas se as expectativas humanas nos cansam, nós podemos entender que o olhar e a atenção de Deus será sempre o lugar do nosso descanso.
Daqui a pouco nós vamos ouvir dos lábios do Padre Jesus, as palavras do próprio Jesus na consagração do pão e do vinho. Fazer isto em memória de mim. A Eucaristia é a perpetuação da memória amorosa de Deus por nós. Se na Eucaristia nós não colhemos a atenção, o amor e o cuidado de Deus, seremos, infelizmente, eternos carentes.